Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre permissões. Eu estou aqui com o meu terminal aberto. Eu já acessei aqui aquela pasta que a gente criou na aula passada, que foi a pasta teste. Um ls aqui dentro da pasta teste, até os arquivos que foram criados na aula passada. E para a aula de hoje vamos criar uma pasta com o mkdir. Já viu esses comandos aqui em outras aulas. Se você não viu, acessa o link na descrição, tem o link para as aulas passadas. Então, vamos criar uma pasta chamada LTI. ls. Então, é a minha pasta LTI. Vou acessar essa pasta. E dentro dela eu vou criar dois arquivos. Vou usar aqui o nano, vou criar um arquivo. Aqui o teste1.txt. Arquivo de teste 1. Ctrl O para salvar. Enter. Ctrl X para sair. ls. Está aí o meu arquivo criado. E eu vou criar o arquivo teste2. Nano teste2.txt. Arquivo de teste2. Ctrl O, Enter, Ctrl X, ls. Está aí os meus dois arquivos. Para criar o teste2, como são arquivos semelhantes, eu poderia ter usado aí, no caso, o comando cp e ter renomeado. Agora eu quero mostrar uma outra aplicação do ls, que é o ls-l. Quando eu teclo Enter, observe que ele vai apresentar os arquivos, aqui arquivo teste1 e teste2, mas ele traz mais algumas informações. Traz aqui as informações de permissão desse arquivo, que a gente vai já entender o que quer dizer essas permissões aqui. Olha só. E aqui ele diz o dono, ou seja, o criador desse arquivo, e qual grupo ele pertence. Geralmente, quando você cria um usuário no Linux, automaticamente ele cria um grupo com o mesmo nome de usuário. Eu poderia, por exemplo, conectar em outro usuário e atribuir esse arquivo ao dono de outro usuário do sistema, que é o que a gente vai fazer já já. Mas antes disso, vamos entender um pouco o que são esse monte de letras e esses traços aqui no início do arquivo. Essas aqui são as permissões do meu arquivo. E que permissões são essas? Eu tenho três tipos de permissões básicas: permissão de leitura, permissão de escrita e a permissão de execução. Lendo esse início, na descrição eu vou postar para vocês aí o que quer dizer cada letra dessa daqui, ok? Mas inicialmente eu quero que vocês observem o seguinte: logo no início ele inicia somente com um traço. Quando inicia somente com um traço, quer dizer que isso aqui é um arquivo. Vou criar um diretório aqui para a gente poder visualizar direitinho. mkdir permissão. ls-l. Olha só. Diretório permissão criado. Só que no início ele começa com um D. Esse D aqui no início significa diretório. Então, quando eu ver um arquivo com as permissões iniciando com a letra D, que é as permissões relacionadas ao diretório. Quando tem somente o traço no início, é porque é um arquivo. Esse R, inicialmente aqui, é o R de leitura. O W significa escrita. Se esse arquivo aqui tivesse permissão de execução, logo em seguida ele ia ter um X. O X representa execução. Porém, tem esse restante aqui. O que significa isso? Que essas três permissões iniciais aqui é referente
ao dono, quem criou o arquivo. Essas outras 3 permissões é referente ao grupo. E essas 3 últimas permissões é referente aos outros usuários do sistema. A gente tem 3 níveis de permissão aqui a ser aplicada: dono, o grupo e os outros. Então vamos agora fazer o seguinte. Eu criei esse diretório e esses usuários com o usuário administrador do computador. Olha só, dá para ver aqui pelo sinalzinho de dólar que eu estou usando o usuário administrador. Criei com esse usuário aqui, usuário Leandro. Se eu quisesse passar o dono desse arquivo aqui, esse arquivo teste1, para o usuário root, teria que fazer o quê? Inicialmente, eu posso fazer o seguinte: me logar como superusuário. Já fez isso na aula passada. Vou colocar a senha do meu computador. Observe que já alterou. Posso fazer isso, ou então nem ter a necessidade sequer de acessar como root. Aqui um exit. Exit, eu vou sair do usuário root. Voltei para o usuário administrador Leandro. Eu posso fazer o seguinte: sudo, mas eu não vou colocar o "-s, eu não vou me logar com o usuário root. Eu vou usar o usuário administrador, só que com permissão de root. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou alterar o dono do arquivo teste1. Então eu vou fazer o seguinte: sudo, o comando que vai fazer a mudança é o shore. Esse comando aqui. Primeiro eu vou sair da pasta. Está aqui minha pasta LTI. Vou fazer o seguinte. Então, sudo. Vou usar permissão de superusuário no usuário administrador. Shore. -R. Esse "-R" ele é muito útil quando a gente vai aplicar em diretório. Porque com o "-R" eu aplico a mudança ao diretório e a todos os arquivos que estiver dentro dele. Então eu vou aplicar isso aqui à pasta LT, vocês vão ver que vai mudar o dono de todos os diretórios e arquivos que estão dentro dessa pasta. Vou dizer qual é o usuário que eu quero alterar. Quero que todos agora pertençam ao root. E qual pasta que eu quero aplicar? LTI. Dessa forma, vou aplicar tudo que tiver dentro dela. Tecla Enter. Ok. Vou aplicar aqui um ls-l. Olha só. Só que a pasta LTI está com o dono root. Agora eu vou acessar essa pasta aqui. Um ls-l LTI. E olha só. Agora todos os arquivos, inclusive os diretórios, eles estão com o usuário root como dono. Se eu quiser aplicar somente a um arquivo específico, seria o teste1, vai da seguinte forma. Dica que a gente já deu na aula passada, teclando para cima, eu vejo meus últimos comandos. Então aqui o comando shore, já apliquei. Vou fazer o seguinte, shore, não tem necessidade do "-r, porque eu vou aplicar somente a um arquivo. Só que agora eu quero que pertença a Leandro. E dentro de LTI eu quero aplicar isso somente ao arquivo teste1. Enter.
Vou verificar agora a pasta LTI. E olha só, o arquivo teste1 voltou o dono para o usuário Leandro. Beleza, agora eu vou me logar como superusuário. Observe que ele não pediu a senha de superusuário. Por quê? Porque como eu já tinha usado anteriormente, quando eu usei o comando sudo show, já tinha inserido a minha senha, o terminal já grava a senha para mim para não pedir novamente. Limpar a tela. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar agora um arquivo chamado teste3.txt, só que agora eu estou criando como root. Arquivo de teste 3. Ctrl+O, Enter, Ctrl+X. ls -l na pasta LTI. Opa, eu criei fora dela. Então vamos usar aquele comando que a gente viu na aula passada. O comando mv. Comando mv. mv teste3, para copiar para dentro da pasta LTI. cd LTI ls, está aqui o meu arquivo. Pronto. Agora eu vou a um ls-l. Olha só, o teste 3, como eu criei ele com o root, observe que eu tenho o dono é o root e o grupo é o root também. Se eu quiser alterar agora o dono, eu quero que esse arquivo passe agora a permissão de dono dele para Leandro. Então, já estou logado como usuário, então não precisa digitar sudo. Deixa eu colocar aqui o show. No caso, o root vai ser o dono e o grupo vai ser Leandro. E dessa vez para o arquivo teste3. Enter. ls-l. Olha só, foi alterado o dono. Posso alterar também de outro arquivo, no caso aqui do teste1. No teste1, setinha para cima, comando anterior, faço o seguinte. O usuário, eu quero que seja Leandro e pertença ao grupo do root. O arquivo teste1. Enter, limpar a tela, ls-l para listar as permissões. Está aqui. Arquivo teste1, o dono é Leandro e o grupo é o root. Beleza? Agora, como é que a gente gerencia essas permissões? Como é que eu aplico a permissão para cada etapa dessa aqui? O root, ou o usuário que esteja logado no momento. No caso aqui, o dono é o usuário Leandro. O grupo é o root. E esse aqui são os outros, ou seja, qualquer outro usuário do sistema. Vamos ver como é que a gente aplica agora as permissões. Simples. O comando para aplicar permissões é muito semelhante ao comando anterior. É o chmod. Espaço. Aí aqui eu vou dizer para quem que eu quero aplicar a minha permissão. Se for para o grupo, eu represento pela letra G. Se for para o usuário,
pela letra U. No caso, o usuário seria o dono. E se for para os outros, é pela letra O. Vou aplicar aqui para o dono. Então, eu coloco U. Se eu quero aplicar permissão, ou seja, inserir, por exemplo, o dono aqui está com permissão de leitura e escrita. Ele não tem execução, eu quero aplicar a permissão de execução nele. Então, eu vou fazer o seguinte. U mais, como eu vou aplicar a permissão, tenho que colocar o sinal de adição. Vou adicionar a permissão. Então, agora eu quero que ele tenha a permissão RW, que ele já tem, eu tenho que repetir, senão eu vou retirar. RWX. E qual o arquivo que eu quero aplicar? No caso, o arquivo teste1. Enter. ls-l. E olha só, agora o dono tem permissão RWX, ou seja, leitura, escrita e execução. Se eu quiser retirar a permissão, vou retirar aqui a permissão de escrita. Então, eu faço da seguinte maneira. Deixa eu limpar aqui a tela. chmod. No caso do dono, que é o U. Aí eu vou usar agora o sinal de menos, porque eu vou retirar a permissão. Qual a permissão que eu quero retirar? W, que é a permissão de escrita. Então, teste1, enter, ls-l. Tá aqui, ó. Retirei a permissão de escrita. E se eu quiser aplicar agora ao grupo? Observação, o seguinte que eu esqueci de falar. Viu que ele mudou de corzinha aqui? Geralmente, dependendo da distribuição, ele fica verde quando aplica permissão de execução no arquivo. Ok? Então aqui agora eu vou aplicar ao grupo, só que do teste 2, vou aplicar as permissões de escrita e execução no meu arquivo. Vou tirar aqui a de leitura, só escrita e execução, para o grupo do teste 2. Eu posso usar o mesmo comando, só que aqui em vez de U vai ser G, porque vai ser ao grupo dessa vez. E eu vou atribuir o valor. Então, vou somar aqui o W e o X. Eu quero aplicar a permissão de escrita e execução ao teste 2. ls-l. Apliquei permissão de escrita e execução, mas tem a permissão de leitura aqui. Como é que eu faço para tirar essa permissão de leitura? Da mesma forma, só que agora eu vou subtrair aqui menos a permissão que eu quero retirar, a permissão de leitura, que é o R. Enter. ls-l. E aqui retirei a permissão de execução. E agora eu quero retirar aqui a permissão dos outros. Quero retirar todas as permissões, não dá permissão nenhuma para os outros usuários. No caso eu falei isso com o teste 3. Ele só tem permissão de leitura, então eu vou retirar essa permissão. Então eu vou retirar aqui. Só que agora dos outros, vou retirar a permissão de leitura no teste 3. Enter. ls-l. E aqui, agora, no arquivo teste 3, os outros não têm permissão nenhuma. Essas são as permissões normais. Na próxima aula, a gente vai ver como aplicar permissão tal. Até a próxima. Tchau, tchau.